E aí, galera, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô aqui um pouquinho anasalado, um pouquinho gripado hoje. Acabou de acontecer depois de um dia de trabalho. Tô aqui gravando à noite dessa vez, geralmente eu não gravo à noite. Então vamos ajeitar esse cenário aqui. E é por isso que eu não gosto de gravar à noite, porque tem que ligar as luzes, ó, para compensar um pouquinho. Tenho aqui, mas gosto da luz que vem aqui dessa janela, senão começa a criar uma certa sombra no rosto. Tô com as coisas aqui meio por cima ainda. Meu caderno do YouTube para anotar as ideias aqui também. Embora eu não siga um roteiro, eu não esteja lendo nada durante os vídeos, né? Vem tudo aqui do coração, vem tudo da mente e vai conectando. Mas eu gosto de anotar para poder elaborar as ideias, para ter mais ideias depois da anotação também. Então já estou com o caderno aqui. Uma luz já apagou, então a gente vai fazer a troca. Eu não sei o quanto tem de bateria aqui, mas vamos lá, olha só. Hoje eu vim gravar nesse horário porque eu não sei se vai ser possível gravar amanhã. E hoje eu já tenho um vídeo para soltar, já tenho um tema e é sobre perdão. Já deve estar por aí. Agora o vídeo, se tu estás assistindo esse, o outro foi ontem, né? Nesse atual momento para ti. E o tema de hoje, cara, é sobre filosofia de vida. E eu estava pensando durante o dia, como é que eu faço para ficar tão calmo diante da maioria das situações? É claro que eu tenho sentimentos, todos nós temos sentimentos. Vocês sabem que eu me emociono aqui no canal dependendo do tema. Mas eu carrego no coração, cara, essa filosofia de vida da presença. E como já citado num vídeo aqui também, carrego a filosofia de vida que está mais voltada para o estoicismo ali. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. E quando eu me pego pensando nisso, cara, e na nossa breve passagem na Terra, embora nós possamos viver muito, e é uma crença que eu tenho, tá? Viver ali bem saudável para cima dos 80, 90 anos de idade, mas estamos aqui numa breve passagem, né? E por conta disso, cara, a minha filosofia de vida, ela vai ficando cada vez mais voltada para a leveza, para a resolução, para aquele provérbio chinês, japonês, acho que quando é provérbio é chinês, né? Seria isso? Se um problema tem solução, fique tranquilo, ele tem solução. Se um problema não tem solução, fique tranquilo, ele não tem solução. Eu gosto de partilhar essas filosofias de vida e essas frases prontas também, né? Porque eu passei por todas as etapas desses conteúdos da internet. Como o meu mundo é mental, o meu agito é mental, né? Eu já vi muita coisa sobre frases motivacionais, já fiquei empolgado com isso, salvei várias frases. Depois de um tempo já não aguentava mais ficar escutando uma frase motivacional e hoje voltei para um estágio em que eu não estou pela frase motivacional, mas sim pela simplicidade e pelo óbvio que essa frase traz. Então, toda frase óbvia, ela carrega uma verdade, sabe? Felicidade é um estado de ser. A pessoa hoje geralmente fica até frustrada com essa frase porque, não é tão simples assim ter felicidade. Não é tão fácil assim sentir alegria. Não é fácil ser uma pessoa não reativa. Aconteceu alguma coisa, eu já estou reagindo. E foi por conta de ter passado por tudo isso que hoje eu carrego essa leveza de filosofia de vida. E passando essa leveza para ti, tu também pode pensar, mas não é tão fácil assim, cara. Tu deve ficar brabo, tu deve chutar o pau da barraca muitas vezes, porque ninguém tem tanta calmaria assim. E uma vez eu me lembro, cara, de ter escutado de uma pessoa, né? Quando eu compartilhei
o que eu desejava da vida, essa pessoa me falou assim, ó, William, mas isso que tu tá querendo, cara, é um baita de um equilíbrio que todas as pessoas buscam, mas não conseguem alcançar. Isso daí que tu tá falando é muito perto de uma vida perfeita, de uma vida utópica. Mas eu pensei naquele momento, mas é possível. É possível viver a calmaria. E olha que quando eu compartilhei o que eu desejava viver, eu ainda estava doente, né? Estava passando por todo aquele quadro da doença do intestino lá, já mencionado no canal muitas vezes aqui, com um vídeo específico sobre a cura do intestino, né? E eu lembro de já partilhar disso porque eu pensava, é possível chegar. É possível que nós estejamos calmos na maioria das situações. E como eu falei, é claro que eu tenho sentimentos. É claro que em algum momento eu fico mais triste, eu fico mais coisado, como eu uso na expressão, eu fico mais quieto, mais introspectivo. Tem dias que eu sei que a minha vibração não está lá em cima, sabe? Mas eu compartilho dessa filosofia de vida porque, cara, se tu tens alguma coisa, seja um problema, seja uma doença, seja uma situação para resolver, seja qualquer coisa, tá? Minha rainha diviníssima acabou de chegar, mas vamos seguir essa linha de raciocínio aqui. Se tu tens alguma coisa acontecendo na tua vida, e essa coisa já está acontecendo, já está no teu momento presente, a preocupação é só mais uma carga. Não agrega em nada, só piora a tua situação. E não é que se tu colocar uma visão positiva em cima disso, isso vai se resolver assim num estalar de dedos. Não é esse o pensamento também, não é um extremo, sabe? Mas ao mesmo tempo te ajuda a ter a cabeça mais tranquila para te poder resolver esse problema, entender onde tu estás errando, e entender muitas vezes que tu ainda não tens a solução disso, e tudo bem. E com essa tranquilidade, essa positividade, que não é a positividade tóxica para tudo, tudo é positivo, tudo é flores, porque a vida não funciona dessa forma. Mas se tu tiver uma situação acontecendo e tu colocar uma carga positiva, tudo bem, eu estou tentando resolver, mas eu ainda não tenho a solução. Fica muito melhor de encontrar a solução. Até porque vem aquela expressão, aquilo que as pessoas falam, né? Geralmente a pessoa está no chuveiro, tomando banho, e aí nesse relaxamento ela encontra a solução de alguma coisa, ela tem uma ideia, ela tem um insight, ela tem um jeito de resolver aquilo que ela precisa resolver. Então, essa filosofia de vida, de ter uma vida tranquila, em paz, de ser uma pessoa pacífica, é muito possível. Tu vai ter os momentos de baixa, é claro, porque já citado no exemplo, né? O coração batendo, quando ele é medido, ele vai para cima e para baixo, naquele medidor, naquele gráfico, né? Cada batida do coração vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quando a linha fica reta, não existe mais vida. Então é claro que tu vai oscilar. Quando tu estás embaixo, tu tem a oportunidade de olhar para cima. Quando tu estás por cima, em algum momento tu vai ter uma baixa na tua vida e vai entender os caminhos que tu trilhou para chegar até aquele momento de baixa e vai se reerguer novamente com mais experiência. É por isso que, se a gente pudesse dar um conselho para o nosso eu do passado, esse conselho, ou o melhor conselho, seria: esteja no momento presente para prestar atenção em tudo que te acontece, para que tu possa criar uma escada de evolução com uma base cada vez melhor perante as tuas experiências. Então, o compartilhado de hoje aqui, já com quase 10 minutos de vídeo, é te trazer que é possível ter uma vida pacífica, ter uma vida calma, ter uma vida de paz, mesmo em momentos de caos. Eu lembro de 2020, que eu já citei esse ano algumas vezes aqui,
passando por um boom financeiro, né? Bem de baixa mesmo, em que aquilo foi me trazendo um desespero. Eu já vinha tentando internalizar a filosofia da presença, já vinha me tornando presente, mas foi num momento de total desespero dentro do meu quarto que eu tive uma luz no meio do caos. E eu já contei essa história aqui. No desespero, nos pensamentos, em toda a negatividade, criando cenários e desfechos assim, ó, meu Deus, o mundo vai acabar porque eu estou ficando sem dinheiro. Naquele momento ali, eu lembro de pensar, peraí, onde é que eu tô? Tô aqui no meu quarto, sentado. O que está acontecendo exatamente agora? O que está acontecendo, de fato, de acontecimento aqui e agora? Parei, olhei à minha volta, não está acontecendo nada. O que está acontecendo é que o meu mental está agitado por preocupações, por coisas que podem acontecer. E se eu falar para vocês que nada do que eu pensava aconteceu, eu estarei falando a verdade, porque era apenas preocupação. Olhei, estava tudo certo, minha conta estava certa, não tinha dívidas, não tinha nada acontecendo. A saúde, embora ainda em recuperação, eu estava me recuperando, eu estava criando um jeito de pensar e sentir muito melhor, estava melhorando o meu campo de atração, estava melhorando as conexões, tudo estava acontecendo, tudo estava se encaminhando para um outro patamar da vida. Agora, com mais experiência, é por isso que os momentos de baixa são importantes e é por isso que é possível viver essa filosofia de vida da calma, da paz, da tranquilidade, porque isso sempre vai somar, independente da situação que tu esteja vivendo. Se for um momento de baixa, é show de bola. Tu vai ter uma mente tranquila para pensar em todas as situações, nas resoluções, na tranquilidade que tu vai ter para resolver tudo isso. E se tu estiver num momento alegre, feliz, melhor ainda, porque tu vai continuar tendo presença para degustar de cada momento autêntico que tu está vivendo na tua vida. Esse foi o recado de hoje, um pouquinho mais curto, geralmente passamos dos 20 minutos, mas hoje é sobre filosofia de vida de leveza, só para te mostrar que é possível, que a gente consegue ter essa filosofia de vida e viver cada vez mais. Tudo aquilo que a gente repete vai virando hábito e a gente passa a entender com muita presença, é claro, que é possível viver aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja para a nossa vida. Se inscreve no canal, clica no botão de gostei, deixa um comentário para compartilhar a tua filosofia de vida, porque estamos sempre aqui aprendendo juntos, é uma via de mão dupla, então eu quero saber qual a tua filosofia de vida, eu sou curioso por isso. Manda esse vídeo para as pessoas que tu sabe que tem esse conhecimento de que é possível, cara. É possível viver às vezes, elas só precisam de um vídeo desse para dar aquele start e pensar aí, ó, tá vendo? É possível viver assim. Até o próximo vídeo, minha gente. A bateria dessa daqui hoje não acabou. Estamos aqui iluminados, todos iluminados e abençoados. E até a próxima.